Salve, salve, minha família! Rafa Costa Quente aqui. Bem-vindo ao meu canal de audiovisual, onde eu mostro os bastidores dos meus principais videoclipes. E hoje eu tô aqui para responder a pergunta lá do meu grupo free do WhatsApp. O rádio MLK me fez uma pergunta que eu acredito que é a dúvida de todo mundo. Rafa, como que você faz para calcular o orçamento do seu videoclipe? Galera, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, é uma dúvida de muita gente que está no audiovisual. Eu também estou em busca de cada dia melhorar mais a maneira como eu cobro o meu trabalho. Mas antes de chegar nisso que eu vou te falar aqui, era muito louco, porque era uma montanha-russa, assim, eu não calculava direito e tal. Depois de ver algumas pessoas trabalhando no mercado, eu descobri que eu preciso achar o meu valor. Pô, você vai fazer um trabalho, independente do trabalho, qual que é o seu valor? Qual que é a sua diária? Qual que é o nível que você tá hoje? Você já faz bastante trabalho? É os seus primeiros trabalhos? Pô, já tô no mercado. Pô, já tô no mercado faz tempo. A maneira que eu achei para cobrar dos meus clientes foi a seguinte, família. Vamos supor, a minha equipe, o que eu tenho de equipe fixa? Eu tenho um editor, um assistente de direção, que eu preciso em todos os meus trabalhos hoje, independente do trabalho, assistente de direção que vai organizar e o Pepe, que é meu braço direito, fica por conta da finalização. Tem trabalho que vai só nós três, eu e o Pepe filma tudo, edita e tudo mais, às vezes a Mari nem vai pro set, só eu e o Pepe faz clipes pequenos, e eu preciso achar, Rafa, qual que é o seu valor, independente do custo do trabalho. O meu valor, hoje, vamos supor, um clipe mediano, a gente tem que dividir também, né? Hoje eu não consigo fazer só clipes grandes. Eu divido em A, B e C. O A é o clipe que eu faço sempre. Independente para fazer com minha câmera, fazer com o celular, fazer de... Enfim, a minha diária, geralmente, hoje eu cobro R$5.000, mais ou menos, né? Então, independente, aí tem o valor do Pepe, o valor da Mari, que é mais ou menos de R$2.000 por trabalho, independente de qualquer coisa. Então, assim, você tem que achar, pô, o seu valor é R$500 no trabalho, pô, o clipe, às vezes, se o cara quer viajar ou o cara quer fazer lá na sua casa, independente do seu valor vai ser isso que você tem que deixar certo para o cliente, porque é uma variável muito grande, ainda mais se tratando de videoclipe, cada história é uma coisa, cada história vai precisar de um equipamento, cada história vai precisar de uma parada, então eu preciso achar o meu valor primeiro, e segundo, eu preciso saber quanto que o cliente tem para investir. Por quê? Se a gente não tiver esse feedback antes, fica muito aleatório, né? Claro que você tem o seu valor fixo, pô, eu tratando para cliente menor é um valor, cliente mediano é outro e cliente maior é outro. Eu chegando nesse valor, aí vem o custo do filme. Ah, vai precisar de carro? Eu adiciono. Tudo que for, fora o valor meu e da minha produtora, eu vou adicionando. Então eu deixo pro meu cliente, claro que, cliente, seguinte, o meu valor é tanto. Só que o clipe vai de acordo com o que você quer. Você quer o quê? Você quer filmar na praia? Pô, a gente tá em BH, a gente tem que ter a passagem, tem que ter a hospedagem, você vai calculando de acordo com o cliente vai te passar. Com as gravadoras, funciona da seguinte forma. A gravadora já tem um teto pro trabalho, entendeu? Então vamos supor, hoje para um clipe de gravadora é uma média entre 50 e 100 mil, uma média assim. Então, dentro desses 50 e 100 mil, a gravadora fala, Rafa, eu tenho aqui ó, esse valor para calcular isso. A gente, em publicidade, quando eu vi lá, o diretor geralmente cobra 10% do trabalho, quando é um trabalho acima, né? O trabalho de publicidade, clipe grande e tal. Então, geralmente, o diretor tira 10% e depois você vem tirando todas as outras coisas. Mas, Rafa, como que você vai saber disso? Eu falo isso, já falei isso algumas vezes, e na minha palestra que vai sair também aqui, eu deixei muito claro. Vamos supor, quando eu tô para criar um clipe, Rafa, você tem 50 mil para criar o clipe. Então, quando eu vou lá na minha referência, eu já tenho que analisar, pô, a locação, o monstro, eu monto um vídeo para o cliente ver exatamente como vai ser. Eu pego em referências e edito, o cliente vai ver. Então, tudo que ele se vê ali, desde a locação, do figurino, tudo que a gente colocar no nosso tratamento, a gente já tem que calcular o custo daquilo, a gente tem que calcular o nosso lucro, tem que calcular a verba de produção que eu deixo para coisas que dão errado, então geralmente eu deixo lá de R$1.000 a R$2.000, porque depois que você fechou com o cliente um valor, poxa, eu vou ter que pegar o Uber, deu alguma coisa errada, você tem que falar para o cliente, preciso de mais dinheiro, isso é muito amadorismo. Você já tem que calcular
tudo que pode dar errado e colocar uma verba para isso. E se nada der certo, a verba é da produtora. Então você disponibiliza um pouco do seu lucro para essa verba, mas claro que você calcula ali e você não vai ter esse imprevisto, não vai ter que falar com o cliente lá no dia do set, acabou comida, eu vou ter que fazer alguma coisa assim. Então eu te aconselho a calcular tudo isso. Então isso me ajuda muito, essa planilha, depois que eu descobri ela já é um próprio guia ali automático, e você tem as taxas da produtora, você tem a taxa da sua nota fiscal, é muito importante saber isso também. Por exemplo, tem gravadoras que a empresa é no Rio de Janeiro, então eu tenho que calcular 5% a mais da nota fiscal, porque a partir do momento que você emite uma nota fiscal para outro estado, tem mais uma taxa, fora o valor da sua nota, então você precisa entender todos esses custos quando você está passando para um próximo nível. Quando você está começando, você tem que entender qual que é o valor do seu trabalho. Você tem equipamento, você vai ter que alugar equipamento. Quanto que custaria o seu equipamento ali? Então você tem que colocar o custo do seu equipamento e achar o seu valor. Entendeu? Vamos supor, estou começando agora. Cara, eu sei que para quem está começando, não vai conseguir cobrar, às vezes, mais que R$1.000 num vídeo. Então, nesses R$1.000, tem que estar calculado ali o valor do seu lucro, o valor do equipamento, o valor dos custos, tudo certinho e tudo mais. E cada trabalho é um trabalho, gente. A gente do audiovisual não tem ali igual uma padaria, que você tem um preço do pão, que você coloca lá e é mais ou menos isso. Não, cada estado funciona diferente, cada estado é um valor, cada clipe precisa de uma ideia, requer um tipo de equipamento, locação. Geralmente as locações são as coisas que são mais difíceis nos clipes, porque a locação, ela imprime muito assim, né, família? Então, e é muito caro hoje em dia pra você ter uma casa legal, você ter um monumento, alguma coisa. É um trabalho de busca que eu te aconselho focar muito. Deixa lá no seu banco de dados, todos os lugares que você achar legal, você precisa ter catalogado, porque quando entra um trabalho, precisa de uma locação assim, aí você tem que ir atrás, demora muito. Então, o importante, eu acho que no audiovisual, é entender quanto que o cliente tem para investir. Porque de acordo com o que o cliente tem para investir, você vai saber que câmera que você vai usar. Você quer filmar de Alexa Mini, mas o cara tem 10 mil para fazer um filme, não dá. A Alexa Mini vai custar 10 mil. Entendeu? Então, de acordo com o trabalho do cliente, de acordo com o valor do cliente, você vai conseguir montar a sua equipe. E vai ter trabalho que vai ter que ser você sozinho, vai ter trabalho que você vai ter que ter um assistente, e vai ter trabalho que você vai ter que ter uma equipe. Isso dentro da produtora. Isso para mim também, sabe? Para mim não ficar parado. Para eu conseguir girar bastante, eu preciso fazer todo tipo de trabalho. Então, às vezes, eu consigo fazer trabalho só de edição, consigo fazer trabalho só de direção, ir na produtora e dirigir o set e ir embora. Então, o orçamento, galera, não tem uma fórmula exata, mas o principal é saber quanto que o cliente tem para investir. O meu trabalho é ao contrário, né? A pergunta que eu faço é o oposto. Então, Rafa, quanto custa um videoclipe? Eu falo, quanto que você tem para investir? Eu vou te dar um videoclipe de acordo com o que você tem para investir. Se você tem 10 mil, nesses 10 mil tem que estar calculado locação, tudo, equipamento, meu lucro, todos os custos, todos os empecilhos, e você poder entregar. E saber linkar, né? Saber passar para o cliente a expectativa, entendeu? Rafa, eu tenho um clipe, eu tenho R$5.000, mas o cliente está com aquela expectativa de um clipe de R$100.000. É importante você explicar para ele, com R$5.000 a gente vai ter que filmar com uma FX3, com uma 6.500, a gente vai ter que filmar com a T3i, que seja, porque tem que sobrar lucro. Não adianta nada com R$5.000 você querer colocar uma câmera que, você não tem nada para conseguir um lugar, tem que preocupar com a roupa, tem que preocupar com a alimentação, tem que preocupar com o transporte, tem que preocupar com tudo isso. Não adianta nada você estar com uma câmera incrível, sendo que está faltando comida no set, sabe? Sendo que você não calculou o transporte, às vezes você está chamando sua prima, que é uma menina bonita, para ela ser a menina do clipe. E, você não calculou o transporte para elas, não calculou a alimentação, sabe? Então, o orçamento é muito importante você fazer o reverso. Saber a expectativa, né, que o cliente está com esse trabalho e quanto ele tem para investir. Em cima disso, você vai montar tudo. Um forte abraço para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu também estou em busca, né? Eu não tenho a fórmula certa. Isso dá certo comigo. E orçamento é muito complicado. Com o decorrer, quando você começa a fazer vários filmes, se você não deixa tudo certo na planilha, você vai tomar prejuízo. Esse ano eu fiz clipe que eu tomei prejuízo, porque eu não fiz a planilha direito, não coloquei tudo lá, todos os custos que você for tendo, você precisa
ter que alimentar essa planilha em tempo integral, porque depois você esquece de colocar lá e tudo mais. E se você é um videomaker e não é organizado, peça ajuda. Busca, entendeu? Alguém que entenda de administração de empresa e tudo mais. O lance de contador, da sua nota fiscal. É muito importante você buscar isso, família. Saber se você é MEI, se você tem que entrar no Simples, tudo certinho, porque é muito importante a gente estar com os impostos, com tudo isso certo, porque a gente não tem aposentadoria, né, no audiovisual. Então, a partir do momento que a sua empresa paga os impostos, paga tudo certinho, você vai ganhando pontuação no banco, você vai ganhando créditos para futuramente você poder financiar alguma coisa, algum equipamento, enfim. Essa parte é muito importante e eu acredito que é a maior dificuldade de todo mundo. Então se inscreve, dá seu like, eu te vejo no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida, não desiste, porque o audiovisual é difícil, mas ele é foda. Fechou? Deus abençoe, tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Família, desculpa eu tomar o seu tempinho aqui nesse vídeo patrocinado, mas é que eu tenho uma informação muito foda para você que é do audiovisual e quer dar o próximo passo na sua carreira. Dia 21 de outubro eu vou dar o meu segundo workshop presencial. Devido ao sucesso das minhas duas palestras no mês passado, da Filmicom e do MIS, através da SPCine, da MVF, e a galera gostou muito da minha palestra Domine a Arte do Videoclipe, onde eu mostro todo o processo da Costa Quente que eu adquiri durante esses 15 anos, fazendo trabalho para as maiores artistas do país. De Anitta, Matuê, Nath Roots, até Ferrugem, Thiaguinho, todo mundo aí de todas as áreas do sertanejo e uma galera muito foda da nova geração. Então resolvi passar os principais truques que me levam a realizar esses trabalhos. Desde a pré-produção, como que eu faço para criar o meu trabalho, como que eu faço o orçamento, produção, a execução, os equipamentos, vou te ensinar a fazer uma logagem profissional, fazer plano de filmagem, ordem do dia e depois na pós-produção todo o setor de edição, efeitos, os principais efeitos que a gente faz nos maiores clipes, eu vou te mostrar tudo por dentro, fechou? Então vem comigo agora em outubro, dia 21, vai ser para pouquíssimas pessoas, então se você tá vendo esse vídeo, clica aqui nesse link e vamos junto elevar o nível dentro do audiovisual, fechou família? Te vejo lá, tamo junto!